como eu tinha uma certa dificuldade em falar, eu não conseguia falar bem, então eu tinha muito medo. Isso me constrangia muito. E ali eu comecei a orar a Deus, e Deus começou a levantar vasos, mais vasos, para confirmar minha chamada, a minha trajetória, o que Deus queria fazer, o que Deus ia fazer através da minha vida. Mas tinha uma barreira. Sempre Deus, quando usava alguém para mim, sempre usava a referência de Jeremias. Não diga que eu não sei falar, porque aonde eu te enviar, tu falarás. Eu falava, Deus, mas como que eu vou falar? Eu tenho dificuldade em falar, eu tenho dificuldade em me expressar. Eu converso entre amigos, mas eu não me vejo em cima de um púlpito com um microfone falando. Mas foi que eu lembrei, se eu fiz o primeiro voto e Deus cumpriu, vou fazer o segundo. Me lembro de uma das minhas orações, eu falei com Deus, Deus, se o Senhor pôde fazer algo que eu achava que era impossível, o Senhor fez, eu creio também que o Senhor vai fazer na minha vida. Vamos fazer o seguinte, Deus. Enquanto eu estiver fazendo pro Senhor, o Senhor vai agir na minha vida. E assim foi. Eu fazendo a obra, Deus me curando. Eu fazendo a obra, Deus me curando. Eu indo pro ciclo de oração, Jesus me curando. Eu indo para as evangelizações, Deus me curando. Eu indo para as considerações, Deus me curando. E Deus foi curando assim aos poucos, que eu não me dei conta que eu já estava sendo curada. Então, nesse período, pela misericórdia de Deus, fui professora auxiliar dos adolescentes, das crianças, dos jovens. Cheguei a ser coordenadora dos jovens. Então, eu me envolvi muito. Cheguei a ser secretária na minha igreja, coordenadora de missões. Então, pouco a pouco, eu fui me envolvendo cada vez mais, me envolvendo na obra. E eu deixei de lado, eu esqueci dessa dificuldade que eu tinha. E eu só queria fazer. E eu sempre falava, Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. E quando as irmãs, eu ia para um ciclo de oração, irmã Natália, eu vou lhe dar a oportunidade. Eu falei, irmã, me dá para orar. Porque orar eu sabia. Se não me dá pra me ler, fazer outra coisa. Então eu sempre estava ali ativa de alguma forma. Oi, irmã, você pode ficar na porta pegando o nome dos visitantes? Posso sim, irmã. Eu ia lá, com toda a minha dificuldade, mas eu ia lá. Estava sempre na porta. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, senta aqui, em nome de Jesus. E aquilo foi desenvolvendo, eu fui ficando mais receptiva com as pessoas. Então isso foi tudo uma forma de Deus ir trabalhando pouco a pouco. A chegar o momento que alguém olhar pra mim e falar assim, você percebeu que você tá falando diferente? E olhar assim, eu fiz diferente como? Você tá falando diferente, você tá... Não sei lhe explicar, mas você tá falando diferente. E depois eu comecei a gravar áudio e comecei a ouvir o que é que eu tava falando diferente. E foi que eu comecei a perceber que eu não estava falando tantas palavras erradas como eu falava antes. Ah, irmão, você falava a palavra errada porque você era do interior. Não, tem nada a ver. Não era porque eu era do interior que falava errado. Eu falava errado porque eu tinha uma certa dificuldade mesmo de linguística. Então eu não conseguia falar as palavras bem. Então determinada palavra eu falava super mal, super errado. Nem eu mesmo entendia o que eu falava. Então isso foi um grande milagre, um dos grandes milagres que Deus operou na minha vida, entre tantos.